Boa tarde. Eu estou aqui numa tarde muito bonita em Curitiba e eu estava refletindo sobre nós sermos bênçãos nas mãos do Senhor. E eu gostaria de falar com você nessa tarde a respeito da palavra de Deus que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, onde Deus fala a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. O que Deus quis dizer para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Deus falou assim com Abraão, porque ele sabia que Abraão, diante do chamado que estava recebendo, passaria por situações muito difíceis. E ele precisava ser uma bênção. Porque o chamado dele era para tratar com pessoas. Veja bem. E Deus também queria lhe ensinar que não precisamos estar em um lugar abençoado, com pessoas abençoadas, para que na verdade tudo seja abençoado, mas ele precisa que nós venhamos a ser esta bênção, cada um de nós. Perceba que a palavra de Deus nos traz passagens para que a nossa vida seja conforme ela está escrita. Nada, nenhum lugar, pessoas ou coisas, algumas que estão acontecendo no momento, e em momento algum é abençoado se eu não for a bênção. Se eu não for abençoada. E se eu não for esta bênção para os outros. Abraão se entregou por inteiro. Abraão deu seu filho em sacrifício de entrega, porque ele sabia que ele precisava ser esta bênção. Até mesmo na vida do seu filho, até mesmo se o Senhor quisesse o levar. Muitas pessoas chegam e falam assim: ai, pastora, você é uma bênção. É tanta gente me achando abençoada e tanta gente dizendo que eu sou bênção, que eu fiquei pensando sobre isso. Será que realmente eu sou a bênção, principalmente dentro da minha casa? Porque eu ser bênção para o vizinho é muito fácil. Eu tenho uma vizinha muito abençoada. É muito fácil eu ser bênção para ela. Mas e dentro da minha casa? Como é? Como é que está acontecendo essa questão de bênção? Deus tinha alguns princípios quando chamou Abraão. Ele fez um chamado: sai da tua terra. Ele fez uma promessa: eu te abençoarei e te engrandecerei. E ele fez um desafio: seja uma bênção. É preciso nós entendermos algumas coisas. É preciso atender esse chamado, é preciso crer na promessa e principalmente viver esse desafio. Ser bênção. Aonde eu estiver, com quem eu estiver, no lugar que eu estiver. Assim como ocorreu na vida de Abraão, assim é com a nossa vida. Deus quer que o mesmo propósito venha se cumprir em nossas vidas. Agora, como eu posso ser abençoado? Existem princípios também. Deus abençoa mostrando a grandeza da bênção em proporção direta com a necessidade. Ele sabe o que exatamente nós precisamos. Deus pode pegar o que temos e transformar numa bênção. Agora, para que tudo isso venha acontecer, o principal é nós sermos obedientes a Deus. E como nós somos muito complicados, muito metódicos, nós mulheres, então, muito confusas, muito choronas, muito... Para ser bênção, gente, às vezes é muito complicado. Enquanto que ser bênção é muito simples. São os princípios que a gente tem que seguir. Deus não nos chama para nos humilhar,
para nos destruir, nem para passarmos necessidade. Deus não chama-nos para amaldiçoarmos ou para sermos amaldiçoados. Deus nos chama para nos abençoar e para que nós venhamos a ser bênção na vida das pessoas. Bênção é transformação de vida. De guerra a paz, de tristeza a alegria, de dúvidas a certezas. Viva para que as pessoas que estão ao teu redor recebam o que o Senhor tem colocado na tua vida. E eu tenho visto pessoas, muitas mulheres principalmente, que têm sofrido muito com essa questão. Porque não conseguem viver a palavra de Deus. Porque não conseguem ser cristãs autênticas porque elas ficam preocupadas com as coisas que elas estão vendo. Mas o Senhor diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu até falei para minha irmã essa semana, a mais velha, eu falei, se eu começar a olhar para as pessoas, tô ralada. Aí a coisa pega. Eu tenho que olhar para Jesus. Porque se eu olhar para a circunstância que está acontecendo em minha vida, em qualquer momento, eu vou perecer. Então, nossos olhos têm que estar fixos no céu. Eu não estou podendo mostrar como está o céu agora nesse momento. Ele está bem azul, com nuvens brancas. As nuvens são a estrada dos pés do Senhor. Eu sempre penso nisso. Quando eu estou num voo, eu olho assim para aquelas nuvens e penso assim, aqui é a estrada dos pés do meu Deus. Você imagine a grandeza dele. E eu aqui me preocupando com o que o outro está fazendo, com o que está acontecendo com o filho. Gente, parou! Hello! É para orar para Jesus. Olho fixo nele, para que ele possa te abençoar e para que você possa ser bênção. Quando você nasce do Espírito, você produz o fruto do Espírito. E esse fruto nada mais é que amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que está em Gálatas 5, 22 e 23. E é esse fruto que eu passo a viver, e é esse fruto que eu passo para as outras pessoas. Isso é ser bênção. Jesus andou pela terra fazendo bem. Está escrito em Atos 10, 38, para que nós possamos fazer bem para as pessoas. Ele foi o exemplo maior para nós. É só ler nos evangelhos como nós devemos agir. Eu não imagino Jesus aqui na terra tendo piti de ciúme. Mas ele era Deus, mas ele era 100% homem. E 100% Deus. Eu não imagino Jesus fazendo um escândalo por pouca coisa, ou tirando a paz das pessoas. Ele é a própria paz, ele vem e derrama dessa paz nas nossas vidas, e nós muitas vezes não temos, e nós passamos a ser vergonha para as outras pessoas, porque nós nos dizemos cristãos e não conseguimos passar a paz que só o Senhor pode dar para as outras pessoas. Bênção na Bíblia significa favor da parte de Deus, que faz o seu povo prosperar. Salmo 3, versículo 8. Quando entramos na vontade de Deus, passamos a ser uma bênção. E ser uma bênção trata-se de um estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida? Aqui atrás tem um pote. O que será que tem dentro desse pote? Bênção para os meus bichos. A ração deles está ali. Porque eu tenho que cuidar, eu tenho que alimentar. Porque eu amo. Eu tenho que ser bênção na vida dos meus animais. Eu tenho que ser bênção na vida das pessoas. Ou então que eu fique quieta e não conte para ninguém que eu sou cristã. Que eu fique de bico calado, bico white. E uma coisa que me chama a atenção, para terminar, é a história de Balaão, que está em Números, capítulo 22. Essa história, ela acontece logo depois que Israel vem de grandes vitórias. Israel vem de grandes vitórias, e está escrito assim: partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas planícies de Moabe, está no capítulo 22 de Números.
além do Jordão, na altura de Jericó, e viu Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, que era muito numeroso, e se angustiou Moabe por causa dos filhos de Israel. E disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora lamberá toda essa gente tudo quanto houver ao nosso redor. E aí veio uma ideia genial. Eu vou chamar um profeta desse Deus deles, porque eles estão muito numerosos e muito poderosos, para amaldiçoá-los. Olha a ideia fantástica dele. Enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, de Petor, que está junto do rio, na terra dos filhos do seu povo, para que chamassem, dizendo: um povo saiu do Egito. Que povo era esse? O povo de Israel. E eis que cobre a face da terra, e estão acampados defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo. E para ele chamar Balaão, é porque Balaão tinha alguma fama de profeta de Deus. Mas ele vem e ele chama. E foram esses anciões e disseram, chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: repousem aqui essa noite e eu lhes trarei as palavras como o Senhor me falar. Assim os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então disse Deus a Balaão, quando Balaão vai e fala com ele: não vá com eles, nem amaldiçoes ao povo, porque esse povo é abençoado. E começa uma história de Balaão. Mas Balaão estava também visualizando a grana que ele ia receber. Assim como muitos profetas hoje em dia, eu conheci uma profeta assim, que ganhava muita grana por dar profecias. Que Deus tenha misericórdia da vida dela. E o que acontece? Ele se interessa e ele vai. E diz a história que ele vai. Chega uma hora que ele vai tentar amaldiçoar esse povo. O objetivo dele era esse. E ele vai. E assim Balaão se levantou pela manhã, mesmo com a ordem de Deus para não amaldiçoar, e foi com os príncipes de Moabe, e o furor de Deus se acendeu porque ele se ia. E o anjo do Senhor ficou no caminho como adversário dele. E ia, pois, ele montado sobre uma jumenta, e os 2 seus servos com ele. Balaão estava determinado a amaldiçoar o povo de Deus. Em cima de uma jumenta. Mas só que essa jumenta, a jumenta, enxergou o anjo, viu o anjo. Esse anjo era o próprio Senhor Jesus. Que lindo! Diga glória a Deus! Que estavam no caminho com a sua espada desembainhada, com a sua mão, e desviou-se a jumenta do caminho que ia pelo campo. Então feriu Balaão a jumenta e fê-la voltar para o caminho. Então era assim, era a luta de Balaão com a jumenta. Vamos, anda! E a jumenta se desviando. E ele dando cacetada na jumenta, pancada, até uma hora que a bendita da jumenta abre a boca. Deus abre a boca da jumenta. Você já pensou Deus abrir a boca das minhas cachorras? Eu desmaiava. Digamos que você tenha um animal na tua casa e esse animal fale com você. O que vai acontecer com a tua vida? Não é papagaio que estou falando, não. Uma jumenta mesmo. Deus de Israel. Particularmente, eu desmaiaria. Cachorro falando comigo. Deus abre a boca e a jumenta fala: o que tenho feito para que você me fira 3 vezes? E respondeu a jumenta a Balaão. Gente, a jumenta começou a falar com Balaão. Ele respondeu, bateu papo. Eu lendo, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico de boca aberta. Por que zombaste de mim? Oxalá tivesse uma espada na minha mão, pois agora mesmo te mataria. E a jumenta ainda fala com ele: não sou eu a tua jumenta? Sobre mim cavalgaste desde que tu me tens até esse dia? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo?
E ele respondeu, não. Gente, ele bateu papo com a jumenta. É só lendo para acreditar. A Bíblia realmente é muito fantástica, né? Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho. E tinha sua espada desembainhada na sua mão, e Balaão fez reverência e se inclinou sobre o seu rosto. Quando nós estamos muito obstinados, muito resolvidos a resolver certas questões, na nossa força e por algum interesse, nós não enxergamos Deus. Nós não enxergamos nada. Exatamente isso que aconteceu. Você já viu mulher que quando quer falar e responder, ela não quer nem saber. E quando ela guarda, então, a questão para falar depois, ela fala mesmo. Então, começam a acontecer as profecias. Houve 5 profecias. Mas todas as vezes que Balaão vai abrir a boca para amaldiçoar o povo, ele começa a abençoar. O único que pode anular as bênçãos de Deus sobre a minha vida ou sobre a tua vida é Ele próprio, ninguém mais. Se Deus destinou a você, minha amada, que está me ouvindo esta tarde, uma bênção, e destinou você a ser bênção, é você que resolve se isso vai acontecer ou não. Agora, demônio nenhum desse mundo, eu estou falando em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor tem me dado, tem direito ou autoridade para destruir nenhuma bênção que o Senhor tem destinado à minha vida. Só se eu atrapalhar. E só se eu deixar. 5 profecias são dadas. 5. Até que, vendo os malaquitas, proferiu a sua parábola dizendo, Amaleque é o cabeça das nações, e vendo os hiquitas proferiu parábola dizendo, forte é a tua habitação, e vem lá no finalzinho. Então se levantou Balaão e se foi, e se voltou para o seu lugar, e também Balaque se voltou para o seu caminho, porque não teve como. Não existia uma maneira daquele povo deixar de ser abençoado e ser amaldiçoado por ninguém. Deus abençoa a minha família. Eu, meu esposo, meus filhos, genro, nora, netos, todos nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Quem tentar anular isso, vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque a bênção do Senhor já foi destinada sobre nós. Todas as vezes que eu falo com meu pai e minha mãe, por telefone, durante o dia, durante a noite, qualquer hora, eu peço, benção, mãe. Benção, pai. E eu fecho o olho para receber a bênção deles. Esses dias eu falei para minha mãe assim, mãe, nós somos em 4 irmãos. Todos os 4 lhe pedem bênção. Não, só você. Problema deles. Tudo está ficando para mim. Todas as bênçãos estão vindo para mim. Você está entendendo? Hoje em dia, filho não respeita e não honra mais pai e mãe. Eu seria incapaz de desonrar meu pai e minha mãe. De me levantar contra deles. Não tem como. Eles são os meus abençoadores. Eu não viajo sem falar com a minha mãe. Mãe, estou viajando. Benção, mãe. Passa esse princípio aos teus filhos. Eu passei para os meus. A bênção, ela enriquece a nossa vida espiritual, a nossa vida material. Ela nos faz felizes. Mas o diabo tem feito de tudo para que as famílias sejam arrebentadas sem bênção. E existe algo também que eu queria falar com você, ainda sobre bênção. Porque existe a bênção sacerdotal. Eu não saio de um culto sem a bênção apostólica. Porque o povo anda com tanta pressa que sai do culto sem bênção. Deus de Israel. Ô povo ignorante. Diz assim no capítulo 6, de números 22 a 27. E o Senhor falou com Moisés dizendo, fala com Arão e seus filhos e lhes diga, assim abençoareis os filhos de Israel dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. É a bênção apostólica.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a bênção da paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e tu os abençoarei. E quando termina aquele culto, que o pastor fala assim, coloca as tuas mãos assim para receber. Nossa, estou ali para receber. O Senhor abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana abençoada. Gente, eu saio do culto carregada. Enquanto tem alguns que já saíram correndo do culto. Porque tem horário, né? Tem o programa, tem fantástico, tem a pizza com a família. E as bênçãos ficando para mim. Está na hora de nós sermos mais inteligentes? É ou não é? Vamos ficar espertos. Porque nem mesmo alguém contratado para desfazer a bênção do povo de Israel conseguiu. Nem mesmo alguém contratado não tem o poder para fazer isso. E eu deixo para você nessa tarde uma pergunta. Você tem sido bênção? E agora, vem algo que a palavra de Deus diz. Sê tu uma bênção. E essa tarde, com a autoridade que o Senhor deu à minha vida, eu abençoo você. Em nome de Jesus, receba na tua casa. A bênção sobre os teus filhos, sobre os teus animais, sobre o teu esposo, sobre os teus pais, sobre a tua família. Repouse a bênção do Senhor. Obrigada porque você parou um pouquinho para ouvir o que o Senhor tinha para a tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.